O coronel Venâncio achou que tinha queimado o futuro de todo mundo naquela fazenda, junto com o corpo da esposa. Quando a sinhá fechou os olhos pela última vez na fazenda das Gameleiras Altas, o silêncio que caiu sobre o casarão não foi de luto, foi de medo. Todos ali sabiam que a patroa era o único freio que segurava a mão pesada do marido. Mas o que ninguém esperava era que, antes de partir, ela tivesse armado uma armadilha silenciosa, escondida debaixo do nariz de todo mundo, dentro de um objeto que o coronel considerava lixo. A morte da sinhá trouxe o cheiro de queimado para o pátio. Mal o caixão desceu à terra, Venâncio mandou buscar a caixa de jacarandá onde a esposa guardava os papéis da fazenda. Na frente de todos, no meio do terreiro de café, ele acendeu uma fogueira. Ele não chorava. Ele sorria enquanto jogava as cartas de alforria de homens e mulheres que já trabalhavam ali com a promessa da liberdade garantida. Benedita, a cozinheira, assistia a tudo da porta da cozinha, com o avental sujo de farinha e o coração batendo na garganta. Ela viu quando o papel que garantia a sua própria liberdade virou cinza e subiu com o vento. O coronel limpou as mãos nas calças e olhou para os escravizados amontoados. Ele disse que, a partir daquele dia, a lei da sinhá estava morta, e a lei dele era a única que restava. Ele mentiu. Ele disse que ela tinha morrido sem deixar nada para ninguém, que tudo agora pertencia a ele para pagar as dívidas que cresciam como mato, nos fundos da propriedade. Mas ele cometeu o erro de todos os homens arrogantes. Ele achou que o valor de uma pessoa estava no que ela vestia, e o valor de um objeto estava no brilho do ouro. Repara nisso. Tem gente que chama esse tipo de maldade de costume da época. Mas o nome disso é crueldade com nome e sobrenome, e o coronel Venâncio era o dono da caneta. Depois de queimar os papéis, o coronel entrou na cozinha. O cheiro de fumaça da fogueira ainda estava grudado na roupa dele. Ele olhou para Benedita, que estava ali há 30 anos, cuidando de cada refeição daquela casa. Ele deu uma risada seca, de quem sente o gosto do poder, e apontou para um canto escuro do fogão a lenha. Lá estava uma panela de ferro velha, encrostada de fuligem, pesada e feia. Era a panela de estimação da sinhá, aquela que ela não deixava ninguém tocar, dizendo que só nela o tempero saía certo. Venâncio chutou a panela com a ponta da bota de couro. O metal soltou um som surdo, pesado. Ele disse que a sinhá, no delírio da morte, tinha pedido que aquela porcaria fosse entregue a Benedita como única herança. «Leva esse lixo», ele rosnou. «Leva e some da minha frente antes que eu decida que você também vai para o tronco por olhar demais para onde não deve». Ele achava que estava humilhando a mulher. Ele achava que estava dando um fardo de ferro para uma velha cansada carregar. O que ele não sabia era que aquele ferro carregava o peso da sua própria ruína. Benedita não disse uma palavra. Ela se abaixou ignorando a dor nas juntas e abraçou a panela fria contra o peito. O peso era estranho. Ela conhecia aquele objeto há décadas, mas naquele momento algo parecia diferente. O coronel saiu batendo as esporas no chão de pedra, gritando ordens para o feitor Silvério, o homem que ele usava para manter a ordem no chicote. Silvério era uma sombra do patrão, um homem de olhos miúdos que não confiava nem na própria sombra e que já estava de olho nos movimentos de Benedita. A cozinheira levou a panela para sua pequena acomodação nos fundos da senzala. O lugar cheirava a terra úmida e mofo, mas era o único canto onde ela podia respirar sem sentir o olhar do coronel. Ela colocou a peça sobre a mesa de madeira bamba e acendeu uma lamparina. A luz fraca dançava sobre a crosta preta de gordura e carvão que cobria o metal. Benedita passou a mão calejada pelo fundo da panela. Seus dedos, acostumados a sentir o ponto da massa e o calor das brasas, notaram uma irregularidade. O fundo parecia grosso demais, espesso demais para ser apenas ferro fundido. Lá fora, a fazenda estava empolvorosa. O coronel Venâncio precisava de dinheiro. Ele estava devendo para metade da província e sabia que, se não provasse que era o único dono das Gameleiras Altas, os credores tomariam as terras. Por isso ele queimou as alforrias. Por isso ele precisava que todos voltassem a ser propriedade dele, para servirem de garantia aos bancos. Ele achava que tinha apagado a verdade,
mas a verdade, às vezes, é forjada no fogo e escondida no lugar mais óbvio possível. Enquanto Benedita examinava a herança, Tião do Curral apareceu na porta. Tião era um homem de 70 anos, com as costas marcadas pelas cicatrizes de uma vida inteira de trabalho. Ele tinha sido o único a entrar no quarto da Sinhá minutos antes de ela morrer. Ele viu quando a patroa, com as mãos trêmulas, entregou a panela para o coronel e fez ele jurar que a daria para Benedita. Tião sabia que havia um mistério ali. Ele viu o brilho nos olhos da Sinhá, um brilho de quem estava jogando uma última carta, mesmo sem ter mais fôlego para falar. Tião sussurrou para Benedita sem entrar no quarto, atento aos passos do feitor Silvério no pátio. Ele disse que a Sinhá tinha passado a última noite acordada, mexendo naquela panela com uma faca e um maçarico pequeno que guardava nas coisas de costura. Benedita sentiu um arrepio. Ela pegou uma faca de cozinha e começou a raspar a fuligem do fundo. O metal começou a aparecer, mas não era o cinza fosco do ferro comum. Debaixo da sujeira havia uma marca, um selo de cera que tinha sido derretido e prensado contra o fundo, protegido por uma placa de metal que parecia encaixada sob pressão. Se você não engole esse tipo de mentira bem vestida e quer ver a máscara de homens como o Coronel cair, se inscreve no canal. E me diz uma coisa, essa panela era um presente de gratidão ou uma sentença de morte para quem a carregasse? Benedita parou de raspar quando ouviu o grito de Silvério do lado de fora. O feitor estava revistando as moradias, procurando por qualquer papel que pudesse ter escapado do fogo do patrão. O coronel estava paranoico. Ele sabia que a esposa era inteligente e temia que ela tivesse escondido alguma prova da sua fraude em algum lugar. Ele não sabia onde, mas sabia que Benedita era a pessoa mais próxima da falecida. Benedita agiu rápido. Ela cobriu a panela com um pano velho e sujo de graxa, fazendo-a parecer apenas mais um pedaço de entulho. Quando Silvério chutou a porta, ele encontrou a mulher sentada, olhando para o vazio, com as mãos escondidas sob o avental. O feitor revirou tudo, jogou o colchão de palha no chão, quebrou a caneca de barro de Benedita, mas quando olhou para a panela sob o pano, ele apenas bufou. Para ele era apenas o lixo que o coronel tinha descartado. O desprezo foi a salvação de Benedita naquele momento. Mas o perigo estava apenas começando. O coronel Venâncio tinha mandado chamar o doutor Arnaldo, um tabelião rigoroso da capital. O homem estava vindo para oficializar a posse das terras e conferir os marcos da propriedade. Venâncio precisava que tudo estivesse limpo até lá. Ele precisava garantir que não houvesse nenhuma voz dissonante, nenhum documento que pudesse contestar a sua autoridade. E ele começou a se perguntar por que Benedita, que sempre foi tão ágil, agora não largava aquela panela velha por nada. Naquela noite, o silêncio da fazenda foi quebrado por um som metálico. Benedita tinha deixado o objeto cair enquanto tentava escondê-lo melhor sob o assoalho. O som não foi o tunque seco de uma peça maciça. Foi um tinque vibrante, oco, como se houvesse um espaço vazio entre o fundo que se via e o fundo que realmente existia. O som ecoou pelo corredor de terra. Lá do casarão, o coronel, que não conseguia dormir por causa das dívidas e do álcool, ouviu o barulho. Ele se levantou, pegou o candeeiro e caminhou até a janela que dava para os fundos. Ele viu uma luz fraca vindo da fresta da porta de Benedita. Uma desconfiança começou a corroer a mente dele. Por que uma escrava ficaria acordada até tarde com um pedaço de ferro velho? Por que ela não tinha jogado aquela porcaria fora como ele sugeriu? O erro do coronel foi subestimar a inteligência de quem ele oprimia, mas o erro de Benedita foi achar que teria tempo para descobrir o segredo sozinha. No dia seguinte, o clima nas gameleiras altas estava pesado como chumbo. O sol nasceu quente, castigando quem estava no eito. O coronel Venâncio chamou Silvério e deu uma ordem clara. Vigie a cozinheira. Se ela tentar sair da fazenda ou se ela tentar falar com qualquer pessoa que venha da estrada, traga ela para mim. E traga aquela panela. Silvério sorriu. Ele gostava de caçar. Benedita percebeu que o cerco estava fechando. Ela sentia o olhar do feitor em suas costas enquanto preparava o café para os homens.
Ela sabia que se o coronel descobrisse o que estava escondido ali antes da chegada do Dr. Arnaldo, ela não viveria para ver o pôr do sol. A prova que poderia libertar a todos e derrubar o império de Venâncio estava em suas mãos, mas era uma prova de ferro que pesava quilos e não podia ser escondida numa dobra de roupa. Foi então que o primeiro grande teste aconteceu. O coronel, num acesso de fúria durante o almoço, exigiu que Benedita entregasse a panela para ser fundida. Ele disse que precisava de metal para consertar as ferragens do engenho e que aquele lixo finalmente teria utilidade. Foi um cheque-mate. Se ela entregasse, a prova seria destruída pelo fogo. Se ela recusasse, confessaria que havia algo de valor ali dentro. Benedita olhou para o coronel. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Ela disse que a panela era a última lembrança da Sinhá e que ela preferia ser açoitada a entregar o único presente que recebeu em 40 anos. O coronel riu. Ele adorava quando alguém implorava por algo sem valor, porque isso dava a ele o prazer de tirar. Ele deu um prazo. Até o final da tarde, a panela deveria estar na oficina do ferreiro, ou Benedita sentiria o peso do couro nas costas. O tempo começou a correr contra ela. Benedita sabia que não podia simplesmente fugir. Os cães do feitor a pegariam antes dela chegar ao córrego do Carrapato. Ela precisava de um plano. Ela precisava de uma distração. E ela precisava descobrir, de uma vez por todas, o que a Sinhá tinha colocado naquele fundo falso. Ao entardecer, quando a luz do sol começou a ficar alaranjada sobre os cafezais, Benedita se trancou na cozinha. Ela pegou uma marreta pesada que o ferreiro tinha deixado para trás. Com o coração saindo pela boca, ela golpeou a lateral da panela. O som ecoou, mas ela continuou. Ela não estava tentando quebrar o ferro. Ela estava tentando soltar a placa que parecia estar apenas encaixada por pressão e lacrada com cera. Depois de 3 golpes certeiros, uma lasca de fuligem saltou, revelando uma fresta fina. Benedita usou a ponta de uma faca de carniceiro para forçar a abertura. O suor escorria por sua testa, ardendo nos olhos. A placa de metal cedeu 1 milímetro. Depois, 2. Com um esforço sobre-humano, ela alavancou o fundo falso. O que apareceu ali dentro não foi ouro, não foi prata. Foi algo muito mais perigoso para o coronel Venâncio. Era um maço de papéis dobrados com cuidado, envoltos em couro fino para não umedecer, selados com o brasão oficial do Império. Benedita não sabia ler, mas ela conhecia aquele selo. Era o mesmo selo que o coronel tinha tentado queimar na fogueira, mas aquele era diferente. Tinha a assinatura da Sinhá em todas as páginas, reconhecida por um cartório que o coronel nem sabia que a esposa visitava nas suas raras viagens à cidade. Naquele momento, a porta da cozinha se escancarou. Silvério estava parado ali, com o chicote na mão e um sorriso cruel no rosto. Ele não viu os papéis que Benedita escondeu rapidamente sob o avental, mas ele viu a panela aberta sobre a mesa. "O patrão quer o que é dele, Benedita", disse o feitor, avançando um passo. "E ele disse que, se você fizesse qualquer alteração no objeto, era para eu te levar direto para o tronco." O problema era que Benedita não era mais a mesma mulher de antes de abrir aquela panela. Ela agora sabia que o homem que a ameaçava não era dono de nada, nem daquelas terras, nem daquelas pessoas, nem do destino de ninguém ali. Mas como ela provaria isso para um homem armado, enquanto o coronel se preparava para receber a autoridade que selaria a mentira para sempre? O jogo de gato e rato estava prestes a se tornar uma guerra aberta nas terras das Gameleiras Altas. Silvério deu um passo para dentro da cozinha e o cheiro de suor e fumo de corda abafou o aroma do café. Ele olhou para Benedita, depois para a panela aberta sobre a mesa e, por fim, para as mãos da cozinheira. Benedita sentiu o coração bater contra as costelas como um bicho preso. O maço de papéis, protegido pelo couro, estava enfiado sob o cós da sua saia pesada, pinicando a pele, mas ela não desviou o olhar. Ela sabia que, se baixasse a cabeça, Silvério veria a culpa escrita na sua testa. O feitor esticou a mão para a panela. Ele queria ver o que tinha feito aquele som de batida que ele ouviu lá de fora. Mas Benedita foi mais rápida. Com uma calma que ela não sentia, ela pegou um trapo imundo de gordura e jogou por cima do fundo falso, começando a esfregar o metal com força.
Ela disse com a voz rouca que estava apenas tentando tirar a nhaca da sinhá para não passar vergonha na mão do ferreiro. Silvério franziu a testa, os olhos miúdos percorrendo cada canto da cozinha, procurando o que não estava ali. Repara nisso. A verdade é como fumaça. Você pode tentar abafar com as mãos, mas ela sempre acha uma fresta para sair e denunciar o fogo. Silvério não se deu por vencido. Ele se aproximou tanto que Benedita conseguia sentir o calor do corpo dele. Ele perguntou por que a cozinheira estava suando tanto se o fogo do fogão já estava baixo. Benedita respondeu que a velhice trazia calores que homem nenhum entendia. Foi uma resposta seca, cortante, do jeito que ela aprendeu a falar para não dar intimidade a Carrasco. O feitor pegou a panela pelas alças, sentiu o peso e soltou um riso de escárnio. Ele disse que o metal era bom, mas que a dona era uma preta velha teimosa, que ia acabar morrendo abraçada com um pedaço de ferro. Ele saiu da cozinha levando a panela. Benedita sentiu as pernas fraquejarem. Se Silvério levasse aquela peça direto para o ferreiro, o homem veria o compartimento aberto, e o segredo estaria morto antes de nascer. Ela precisava agir. Mas como se o feitor vigiava o terreiro como um gavião? O maço de papéis em sua cintura parecia queimar. Ela sentia o selo de cera imperial contra seu ventre, um peso que valia mais que a fazenda inteira, mas que naquele momento era sua sentença de morte. Enquanto isso, no escritório do casarão, o coronel Venâncio bebia a terceira dose de cachaça da manhã. As mãos dele tremiam. Sobre a mesa havia cartas de cobrança com selos de bancos da capital. Ele tinha hipotecado as gameleiras altas 3 vezes. Se o doutor Arnaldo chegasse e descobrisse que o inventário da sinhá tinha sido adulterado, Venâncio não perderia apenas a terra. Ele terminaria os seus dias numa cela escura ou com uma corda no pescoço. O coronel tinha certeza de que tinha queimado o testamento original. Ele viu o papel virar cinza. O que ele não sabia e que começou a torturar sua mente naquela tarde era que a sinhá sempre soube do caráter do marido. Ela tinha passado anos fingindo que não via as traições e as roubalheiras dele enquanto preparava o golpe final. Venâncio começou a se lembrar de como a esposa olhava para aquela panela de ferro nos últimos meses. Ela não deixava ninguém lavar, ninguém guardar. O coronel sentiu um frio na espinha. Ele chamou Silvério aos gritos. Quando o feitor entrou com a panela na mão, Venâncio quase pulou da cadeira. Ele mandou Silvério colocar o objeto sobre a mesa de jacarandá. O coronel examinou o ferro com os olhos de quem procura uma agulha num palheiro. Ele viu os arranhões que Benedita tinha feito. Ele viu que o fundo parecia estranho. Mas por mais que olhasse, ele não conseguia entender como um documento caberia ali dentro. O desprezo dele pela coisa de cozinha era tanto que a mente dele não conseguia conceber a inteligência da esposa falecida. Se você não aguenta ver o poderoso pisando no fraco e quer ver a justiça sendo feita no ferro, se inscreve no canal. E responde aqui. Se fosse você, teria coragem de esconder esse papel no corpo ou o medo falaria mais alto? O coronel mandou Silvério devolver a panela para a cozinha e avisar Benedita. Se ela não fizesse o jantar de recepção para o tabelião naquela mesma panela, ela seria entregue para os homens do chicote. Era um jogo psicológico cruel. Ele queria ver se ela ia se desesperar. Ele queria testar o apego dela ao objeto. Benedita recebeu a panela de volta das mãos de Silvério com o rosto de pedra. Ela sabia que o coronel estava desconfiado, mas também sabia que ele ainda não tinha a prova. Naquela noite, o silêncio na senzala era interrompido apenas pelo som dos grilos e pelo choro baixo de uma criança em algum canto. Benedita não dormiu. Ela sentou no chão de terra batida e pensou no que a sinhá tinha escrito naqueles papéis. Ela não precisava ler para saber que ali estava a liberdade de Tião, de Maria, de Joaquim e a dela também. Ali estava a prova de que o coronel Venâncio era um usurpador. Mas o tempo estava acabando. O doutor Arnaldo chegaria ao amanhecer. Foi aí que Benedita tomou uma decisão desesperada. Ela sabia que havia uma segunda panela, quase idêntica, descartada no lixo da Casa Grande meses atrás, porque estava rachada. Com o coração na mão, ela saiu na escuridão, rastejando pelo mato para não ser vista pelas patrulhas de Silvério. O cheiro de terra molhada
e o medo de uma jararaca não eram nada perto do medo de falhar com os seus. Ela encontrou a panela velha no depósito de entulho, coberta de teias de aranha. Com a habilidade de quem passou a vida lidando com fogo e metal, ela usou lama e fuligem para disfarçar a rachadura. Ela ia fazer a troca. A panela verdadeira, a que tinha o compartimento secreto e que agora estava vazia, seria escondida onde ninguém procuraria. Mas os papéis precisavam chegar às mãos do tabelião sem que o coronel percebesse. Só que enquanto Benedita voltava para a cozinha, com a panela falsa escondida num saco de estopa, ela viu uma luz se acender no quarto do coronel. A silhueta de Venâncio apareceu na janela. Ele não estava dormindo. Ele estava vigiando o pátio com uma espingarda na mão. Benedita congelou atrás de um pé de manga. O suor frio escorria pelo seu pescoço. Ela ouviu o som de passos pesados vindo na sua direção. Não era o coronel. Era Silvério. O feitor tinha um lampião numa mão e um facão na outra. Ele estava fazendo a ronda noturna e parecia ter ouvido um galho quebrar. Benedita apertou o saco de estopa contra o peito. Se ela fosse pega ali com aquela panela, o plano acabaria. Silvério parou a poucos metros dela. Ele levantou o lampião, a luz amarela cortando a escuridão, iluminando as folhas de café. O problema é que o destino gosta de pregar peças. Justo naquele momento, Tião do Curral, que estava vigiando de longe, derrubou um balde de ferro no estábulo, do outro lado do terreiro. O barulho alto e estridente fez Silvério se virar imediatamente. O feitor soltou um xingamento e correu em direção ao som. Achando que algum animal tinha escapado ou que alguém tentava fugir, Benedita não perdeu um segundo. Ela correu para a cozinha, trocou as panelas e escondeu a original, a da herança, dentro de um buraco que ela mesma tinha cavado sob o fogão de lenha nas noites anteriores. Os papéis. Ela os tirou da cintura e, num ato de pura audácia, os escondeu dentro da fronha do travesseiro de penas que a sinhá tinha deixado no quarto de hóspedes, onde o tabelião passaria a noite. Era o lugar mais perigoso da casa e, por isso mesmo, o mais seguro. Quando o sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de um vermelho sangue, o som de uma carruagem foi ouvido na estrada de terra. Era o doutor Arnaldo. O homem da lei tinha chegado. O coronel Venâncio saiu para recebê-lo com seu melhor terno, tentando esconder a ruína por trás de um sorriso falso. Benedita, da janela da cozinha, viu o tabelião descer. Ele era um homem seco, de óculos pequenos e uma pasta de couro preta debaixo do braço. O que o coronel não sabia era que a sinhá não tinha apenas escondido o testamento na panela. Ela tinha enviado uma carta, meses antes, para o próprio doutor Arnaldo, avisando que algo estava errado nas gameleiras altas. O tabelião não estava ali apenas para conferir marcos. Ele estava ali para caçar um crime. E a primeira coisa que ele pediu, assim que entrou no casarão, não foi um café ou um quarto para descansar. Ele olhou nos olhos do coronel e perguntou pelo inventário físico da cozinha. Venâncio empalideceu. Da cozinha, doutor? O que a cozinha tem a ver com as terras? O doutor Arnaldo respondeu com uma voz gélida. Sua esposa mencionou em correspondência que o maior patrimônio desta fazenda não estava no campo, mas no que alimentava a casa. Eu quero ver os objetos de uso pessoal da falecida. Agora. O coronel sentiu o chão sumir. Ele olhou para Silvério, que estava parado na porta, e deu a ordem. Traga a cozinheira e traga aquela panela de ferro. Agora. Benedita entrou na sala carregando a panela rachada, aquela que ela tinha pegado no lixo. Ela colocou o objeto sobre a mesa de centro, diante do tabelião. O coronel sorria, achando que tinha vencido, que o objeto era apenas um pedaço de lixo sem valor. Mas quando o doutor Arnaldo pegou a panela e viu a rachadura grosseira coberta de lama, ele olhou para Benedita com um olhar que ela não conseguiu decifrar. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante do coronel. A verdade estava por um fio, e o fio estava nas mãos de uma cozinheira que não tinha nada a perder. O doutor Arnaldo pegou a panela rachada com a ponta dos dedos, como se estivesse segurando um bicho morto. Ele girou o objeto sob a luz da janela, observando o barro fresco que Benedita tinha usado para esconder a fenda.
O silêncio na sala era tão pesado que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede e a respiração curta do coronel Venâncio. O tabelião não disse nada por longos segundos. Ele apenas olhou para o coronel, depois para a cozinheira e soltou um suspiro que pareceu uma condenação. Coronel, começou o doutor Arnaldo com aquela voz de quem lê sentença em tribunal. O senhor está me dizendo que sua esposa, uma mulher de linhagem e posses, deixou como única herança para sua serva mais antiga um pedaço de ferro quebrado e remendado com lama. Venâncio tentou rir, mas o som saiu como um engasgo. Ele disse que a sinhá tinha perdido o juízo nos últimos dias, que a febre tinha levado a razão dela e que aquele lixo era apenas o delírio de uma moribunda. Repara nisso. O mentiroso sempre tenta diminuir o valor do que ele não consegue controlar, achando que o desprezo é a melhor forma de esconder o medo. Benedita continuava imóvel. Ela olhava para a panela rachada e sentia um frio na espinha. Ela sabia que Silvério não ia demorar a perceber a troca. O feitor era bruto, mas não era burro. E enquanto ela estava ali sendo interrogada pelo olhar do tabelião, a panela verdadeira, aquela com o fundo oco e o segredo revelado, estava enterrada sob o fogão de lenha, apenas esperando que alguém resolvesse limpar a cozinha com mais vontade. O doutor Arnaldo não se deu por satisfeito. Ele colocou a panela de volta na mesa e abriu sua pasta de couro. Ele tirou de lá uma carta, amarelada e com o selo da fazenda. O coronel arregalou os olhos. Ele reconheceu a letra da esposa. O tabelião explicou que a sinhá tinha enviado aquela correspondência meses antes, expressando o temor de que objetos de valor histórico e documental fossem destruídos após a sua partida. O doutor Arnaldo olhou fixamente para Venâncio e disse que aquela panela na mesa não batia com a descrição minuciosa que a falecida tinha feito. Foi nesse momento que o plano de Benedita começou a balançar. O som de botas pesadas ecoou no corredor de pedra. Silvério entrou na sala sem bater, com o rosto vermelho de raiva e a panela original, a verdadeira, nas mãos. Ele tinha encontrado o esconderijo sob o fogão. Ele jogou o objeto pesado sobre o tapete persa, bem ao lado da panela falsa. Agora havia duas. Uma rachada e suja, e outra intacta, com o fundo raspado onde Benedita tinha aberto o compartimento. O coronel Venâncio sentiu o sangue sumir do rosto. Ele olhou para as duas panelas e depois para Benedita. A traição estava ali, exposta no chão da sala. Silvério rosnou que tinha pegado a cozinheira escondendo o ferro bom e tentando enganar o patrão com o ferro podre. A tensão na sala subiu como o calor de um incêndio. O tabelião se inclinou para a frente, interessado. Ele percebeu que a segunda panela, a que Silvério trouxe, tinha marcas de que alguém tinha tentado abrir o fundo. Se você não aguenta ver a verdade sendo caçada como se fosse um bicho e quer ver quem está por trás dessa rede de mentiras, se inscreve no canal. E me diz, quem você acha que é o mais perigoso ali? O coronel com a arma ou o tabelião com a caneta? O coronel avançou para cima de Benedita, a mão levantada para o golpe. Ele gritou que ela era uma ladra que estava tentando roubar patrimônio da fazenda. Mas o doutor Arnaldo se levantou e colocou a mão no peito de Venâncio. Calma, coronel. A lei não gosta de pressa. O tabelião pegou a panela verdadeira. Ele viu o fundo falso aberto. Ele viu que o compartimento estava vazio. Ele olhou para Benedita e perguntou com uma calma assustadora: onde está o que estava aqui dentro? Benedita sentiu o mundo girar. Se ela falasse, o coronel a mataria ali mesmo. Se ela calasse, o tabelião a levaria presa como cúmplice de um roubo que ela não cometeu. Ela pensou nos papéis escondidos na fronha do travesseiro, no quarto onde o doutor Arnaldo passaria a noite. O quarto de hóspedes ficava no andar de cima, longe dali. Ela precisava ganhar tempo. Ela precisava que o tabelião fosse para o quarto antes que o coronel decidisse revistar a casa inteira. A cozinheira respirou fundo e disse que não sabia de nada. Disse que a panela era velha e que o fundo devia ter caído com o calor do fogo. Era uma mentira fraca, e ela sabia disso. O coronel Venâncio não acreditou. Ele mandou Silvério levar Benedita para o galpão de ferramentas e deixá-la lá, sem comida e sem água,
até que ela confessasse onde tinha escondido o tesouro. Ele ainda achava que o que estava na panela era ouro ou joias. A ganância dele era a sua maior fraqueza. Silvério pegou Benedita pelo braço com tanta força que os dedos dele afundaram na carne da mulher. Ela foi arrastada para fora da sala, mas antes de sair, ela conseguiu lançar um último olhar para o Dr. Arnaldo. O tabelião estava olhando para a panela vazia com uma expressão de quem estava montando um quebra-cabeça. Ele não era aliado do coronel, mas também não era amigo de Benedita. Ele era um homem da regra, e a regra dizia que ele precisava de provas. Enquanto Benedita era trancada no galpão escuro, o coronel e o tabelião ficaram a sós. Venâncio tentou mudar de assunto, oferecendo um jantar farto e o melhor vinho da adega. Ele queria distrair o homem da lei, mas o Dr. Arnaldo disse que estava cansado da viagem e que gostaria de se recolher. Ele queria o quarto de hóspedes. O coronel, querendo se livrar da presença incômoda do tabelião para poder torturar Benedita em paz, concordou imediatamente. O tabelião subiu as escadas de madeira que rangiam a cada passo. O coronel ficou lá embaixo, sussurrando ordens para Silvério. Eles iam revirar a cozinha, a senzala e cada palmo de terra até acharem o que Benedita tinha tirado da panela. Eles não sabiam que a prova estava subindo as escadas junto com o homem que tinha o poder de validá-la. Lá no galpão, Benedita estava sentada sobre um monte de sacos de estopa. O lugar cheirava a óleo de rícino e ferrugem. Ela ouvia o som dos grilos lá fora e o barulho distante das esporas de Silvério patrulhando o terreiro. Ela sabia que tinha apenas algumas horas. Assim que o sol nascesse, o coronel perderia a paciência. E assim que o Dr. Arnaldo se deitasse, ele sentiria o volume dos papéis sob a cabeça. O problema é que o coronel Venâncio, no seu desespero, começou a pensar melhor. Ele lembrou que Benedita tinha passado pelo corredor do andar de cima antes de ser interrogada. Uma ideia terrível passou pela cabeça dele. E se ela tivesse escondido o segredo dentro da própria casa grande? Ele chamou Silvério e disse: "O tabelião está no quarto, mas eu não confio naquela mulher. Comece a revistar os quartos de cima. Comece pelos de hóspedes. Se o Dr. Arnaldo reclamar, diga que estamos procurando um escorpião que foi visto na escada." Silvério subiu as escadas com uma lanterna surda. O Dr. Arnaldo já estava dentro do quarto, com a porta encostada. O tabelião tinha tirado o paletó e estava prestes a se deitar. Ele pegou o travesseiro para ajeitar a posição e sentiu algo duro, algo que não era pena nem algodão. Ele parou. O som dos passos de Silvério no corredor parou bem diante da sua porta. A mão de Silvério alcançou a maçaneta. O Dr. Arnaldo alcançou o interior da fronha. Naquele momento, o destino da fazenda das Gameleiras Altas estava sendo decidido no silêncio de um quarto escuro, enquanto uma cozinheira rezava num galpão de ferramentas, esperando que a justiça fosse mais rápida que a bala do feitor. O que o tabelião encontrou ali dentro não era apenas papel. Era o fim de uma era de mentiras, mas ele teria coragem de enfrentar o coronel em sua própria casa. A maçaneta girou com um rangido seco, mas a porta não abriu. O Dr. Arnaldo, num reflexo de quem lidava com criminosos em tribunais da capital, tinha passado a tranca assim que entrou. Do lado de fora, Silvério bufou, o cheiro de fumo de corda passando pelas frestas da madeira. Ele bateu com o punho fechado, fazendo a folha de jacarandá tremer. "Doutor, o coronel mandou ver se o senhor precisa de alguma coisa. Tem bicho de pé e escorpião rondando o casarão", mentiu o feitor, a voz arrastada e perigosa. Dentro do quarto, o tabelião estava sentado na beira da cama, com os papéis que Benedita tinha escondido espalhados sobre a colcha de retalhos. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos percorriam as linhas manuscritas da Sinhá, e a cada parágrafo sua testa se franzia mais. Ele não encontrou ouro como o coronel pensava. O que ele tinha em mãos era um mapa da podridão das Gameleiras Altas. O testamento particular selado e assinado detalhava como Venâncio tinha desviado dinheiro da dote da esposa para pagar capangas e como ele pretendia falsificar o inventário assim que ela morresse. Repara nisso. O papel é frágil, rasga com qualquer puxão, mas quando carrega a verdade escrita com sangue e coragem,
ele se torna mais pesado que qualquer corrente de ferro. O Dr. Arnaldo limpou o suor da testa com um lenço de linho. Ele ouviu Silvério se afastar pelo corredor, resmungando xingamentos. O tabelião sabia que estava em território inimigo. Ele era a única autoridade ali, mas estava cercado por homens que não respeitavam nada além da força. Ele dobrou os documentos e os guardou dentro da sua própria camisa, sentindo o papel frio contra o peito. Ele precisava esperar o amanhecer. Ele precisava do público. A lei só tem força quando há testemunhas, e ele sabia que Venâncio não ousaria matá-lo na frente de toda a vila que viria para a leitura das divisas. Enquanto isso, no galpão de ferramentas, Benedita estava mergulhada na escuridão. O frio da madrugada entrava pelas frestas das tábuas, mas o que a fazia tremer não era o clima, era o som de passos que se aproximavam. A porta pesada se abriu, revelando a silhueta do coronel Venâncio carregando um chicote e uma lanterna. A luz amarela bateu no rosto de Benedita, que não fechou os olhos. Ela o encarou com um silêncio que o irritava mais que qualquer grito. Venâncio deu um passo para dentro, o cheiro de cachaça exalando de cada poro. Ele perguntou, com uma calma fingida, que era o prenúncio da tempestade, onde estavam as joias da sinhá. Ele tinha certeza de que a esposa tinha escondido o que restava do patrimônio líquido na panela. Benedita respondeu que a sinhá não deixou joias, deixou justiça. O estalo do chicote no chão foi como um tiro. O coronel gritou que justiça não pagava banco, que justiça não mantinha a fazenda em pé. Ele avançou sobre ela, agarrando-a pelo pescoço, exigindo saber o que ela tinha tirado do fundo falso. Benedita sentiu o ar faltar, mas suas mãos calejadas pelo fogo da cozinha seguraram os pulsos do patrão. Ela disse entre dentes que o que ele procurava já não pertencia mais a ele. Venâncio a jogou contra os sacos de estopa e saiu, trancando a porta com um estrondo. Ele estava fora de si. Ele mandou Silvério preparar o terreiro de café para a manhã seguinte. Se o tabelião não confirmar que tudo isso é meu até o meio-dia, essa velha não chega ao final da tarde, rosnou o coronel. Se você não engole esse tipo de mentira bem vestida e quer ver o sistema tremer quando a verdade aparece, se inscreve. E me diz, essa prova escondida no ferro era um aviso final ou a sentença de morte de quem aguardou? A madrugada passou lenta, como se o próprio tempo estivesse com medo do que viria. Tião do curral, escondido nas sombras do estábulo, viu o movimento. Ele sabia que precisava fazer algo. Ele se aproximou do galpão de ferramentas pelo fundo, onde as tábuas estavam podres. Com uma faca de cortar fumo, ele começou a cavar a terra sob a parede. Ele não conseguia tirar Benedita por ali, mas conseguia falar com ela. Ele sussurrou que o povo da senzala já estava sabendo de tudo, que eles não iam deixar o coronel levantar a mão contra ela no terreiro. Benedita encostou o rosto no chão frio para ouvir Tião. Ela disse para ele não fazer bobagem. O plano dependia do tabelião. Se houvesse uma revolta antes da hora, o coronel teria desculpa para usar as armas e matar todo mundo, alegando legítima defesa. Diga a eles para ficarem de olho no Dr. Arnaldo, sussurrou Benedita. Se ele sair do quarto com a pasta preta, a verdade está com ele. Tião concordou e sumiu na névoa da manhã que começava a subir. O sol nasceu pálido, escondido atrás de nuvens cinzentas. O terreiro de secagem de café, um vasto espaço de pedra onde o sustento da fazenda era preparado, estava sendo limpo. Mesas de madeira foram colocadas no centro, cadeiras para o coronel, para o tabelião e para os poucos vizinhos de terras que tinham sido convidados para testemunhar a oficialização da posse. O clima era de velório, não de celebração. Os trabalhadores da fazenda foram obrigados a se perfilar em volta do terreiro, como se fossem parte da mobília, sob o olhar atento de Silvério e seus capangas armados com garruchas. O Dr. Arnaldo desceu as escadas do casarão exatamente às 8 da manhã. Ele estava impecável, o terno preto sem uma ruga, a pasta de couro firme debaixo do braço. O coronel Venâncio o esperava na varanda, tentando manter a pose de grande senhor. Eles trocaram apertos de mão frios. Venâncio perguntou se o doutor tinha dormido bem. O tabelião respondeu que tinha tido sonhos muito esclarecedores e que estava pronto para encerrar aquele assunto de uma vez por todas. O problema
é que o coronel notou algo. O tabelião não estava usando o colete que usava no dia anterior. Sua camisa parecia levemente estufada no peito. Venâncio, calejado pela malandragem, sentiu o perigo. Ele deu um sinal discreto para Silvério. O feitor começou a se aproximar do tabelião por trás, enquanto eles caminhavam em direção ao terreiro. O plano do coronel tinha mudado. Se o doutor Arnaldo tivesse descoberto algo, ele não sairia daquela fazenda vivo. O acidente na estrada já estava sendo planejado na mente criminosa do patrão. Benedita foi trazida do galpão por 2 homens. Ela caminhava com dificuldade, mas sua cabeça estava erguida. Ela foi colocada de pé, perto da mesa onde os documentos seriam assinados. O coronel olhou para ela com um desprezo mortal. Ele achava que ela tinha falhado. Ele achava que, se os papéis estivessem com o tabelião, o homem da lei já teria dito algo. Ele não entendia que o Dr. Arnaldo estava jogando um jogo muito mais sofisticado. O tabelião abriu a pasta e começou a ler os marcos da propriedade. Ele falava de hectares, de rios, de cercas e de pedras. O coronel sorria, relaxando. Parecia que tudo ia correr como ele queria. Mas então, o Dr. Arnaldo parou a leitura no meio de uma frase. Ele olhou para a multidão de rostos suados e sofridos que cercava o terreiro. Ele olhou para a panela de ferro que ainda estava ali, em cima de um banco de madeira, como um lembrete silencioso. Antes de prosseguirmos com a assinatura final, disse o tabelião, sua voz ecoando por todo o pátio, existe uma cláusula de reserva no testamento da Sinhá que não consta no inventário que o coronel me apresentou ontem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem os pássaros pareciam cantar. O coronel Venâncio sentiu o suor escorrer pelas costas. Ele colocou a mão no cabo da arma que escondia sob o paletó. Foi aí que a máscara começou a rachar. O tabelião não abriu a pasta para pegar o novo documento. Ele levou a mão ao peito, desabotoou o primeiro botão da camisa e tirou o maço de papéis envoltos em couro. Ele os colocou sobre a mesa em cima do inventário falso do coronel. Este documento, disse o Dr. Arnaldo batendo a mão sobre o couro, foi recuperado de um compartimento secreto numa panela de ferro. Ele contém a última vontade da proprietária legítima de metade destas terras. O coronel deu um passo à frente, o rosto roxo de raiva. Ele gritou que aquilo era uma fraude, que Benedita tinha plantado papéis falsos para se vingar. Silvério sacou a garrucha. O povo da senzala deu um passo à frente, fechando o cerco. A tensão era um fio esticado ao máximo, prestes a arrebentar. Benedita olhou para o coronel e, pela primeira vez em décadas, ela sorriu. Um sorriso de quem sabia que o ferro tinha sido mais forte que o fogo. O coronel Venâncio avançou para a mesa, a mão trêmula alcançando o cabo da garrucha na cintura, mas o Dr. Arnaldo não recuou 1 milímetro. O tabelião abriu o documento, e a voz dele, seca e autoritária, cortou o ar como um chicote. Ele começou a ler o testamento particular da Sinhá. Cada palavra era um prego no caixão da autoridade de Venâncio. O papel dizia, com todas as letras, que o coronel tinha dívidas de jogo que consumiram metade da produção, que ele agredia a esposa sistematicamente e, o golpe final, ele não era o herdeiro legítimo de metade das gameleiras altas. A Sinhá tinha deixado sua parte para os sobrinhos na capital e garantido por lei a alforria e uma gleba de terra para 10 de seus trabalhadores mais fiéis. Venâncio gritou que aquilo era uma mentira de uma mulher louca. Ele ordenou que Silvério atirasse. Mas o feitor, que era um cão de guarda treinado para farejar quem tinha o poder, hesitou. Ele olhou para o tabelião, viu o selo imperial nos papéis e olhou para o povo da senzala que fechava o cerco. Silvério percebeu que, se puxasse o gatilho, ele seria o próximo a morrer nas mãos daquela multidão cansada de sofrer. O feitor baixou a arma. O império de medo do coronel desmoronou ali mesmo, no meio do terreiro de café, sob o sol forte que iluminava a verdade. Repara nisso. O poder de um homem como o Venâncio só dura enquanto as pessoas acreditam na mentira dele. Quando a verdade aparece, ele vira só um velho gritando sozinho. O Dr. Arnaldo olhou para o coronel com um desprezo profundo. Ele disse que o documento era autêntico, reconhecido em cartório oculto, e que qualquer tentativa de Venâncio de contestar aquilo resultaria em sua prisão imediata por fraude e cárcere privado. O coronel tentou falar, gaguejou,
Mas as palavras sumiram. Ele viu os sobrinhos da Sinhá, que tinham chegado em outra carruagem logo atrás do tabelião, descendo para tomar posse do que era deles por direito. O coronel Venâncio foi retirado da fazenda sob escolta, perdendo o título, as terras e a dignidade. Se você não engole esse tipo de injustiça e quer ver o que acontece quando o oprimido finalmente se levanta com a prova na mão, se inscreve. E me diz, você acha que o coronel teria coragem de matar todo mundo se o tabelião não estivesse lá? Benedita deu um passo à frente. Ela pegou a panela de ferro original, aquela que o coronel tinha jogado no chão com tanto desprezo. Ela olhou para o objeto, agora vazio de papéis, mas cheio de significado. O Dr. Arnaldo se aproximou dela e entregou uma das folhas do testamento. Era a sua carta de liberdade, assinada e selada. Ele também confirmou que a pequena gleba de terra nos fundos do córrego do Carrapato agora era dela, conforme a vontade da falecida. Benedita não chorou. Ela apenas apertou o papel contra o peito, o mesmo lugar onde o ferro da panela tinha deixado uma marca de fuligem na sua roupa. O senhor queimou o papel que viu, coronel, mas não o que a Sinhá guardou no ferro. Essa frase ecoou pela fazenda enquanto os novos donos começavam a organizar a papelada. As cartas de alforria que Venâncio tinha jogado no fogo foram todas reemitidas com base na cópia que a Sinhá protegeu no fundo falso. Tião do Curral, Maria, Joaquim e tantos outros sentiram pela primeira vez o peso de serem donos do próprio destino. A fazenda das Gameleiras Altas nunca mais seria a mesma. A ganância cega o homem para o que está bem diante dos seus olhos. O coronel caiu por causa de uma panela velha e suja que ele mesmo entregou nas mãos da mulher que o derrubou. Ele achou que estava dando um fardo, mas deu uma arma. Se inscreve. Aqui a gente puxa o que tentaram enterrar e mostra que a justiça às vezes demora, mas encontra o caminho. E comenta. Você acha que a Sinhá planejou tudo isso sozinha ou teve ajuda de alguém que a gente nem imagina? Benedita voltou para a cozinha uma última vez. Ela não ia mais cozinhar para patrões. Ela lavou a panela de ferro, tirando toda a crosta de fuligem e gordura de décadas. Debaixo da sujeira, o metal brilhou, limpo e forte. Ela guardou a peça como um troféu. A panela que guardou o segredo da liberdade agora serviria apenas para cozinhar o sustento de uma mulher livre, em sua própria terra, sob suas próprias regras. A história das Gameleiras Altas terminou naquele dia, mas a história de Benedita estava apenas começando.